Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na reflexão de hoje eu vou estar falando sobre medo. Há algum tempo também eu já gravei uma reflexão sobre medo e hoje eu vou estar falando basicamente sobre dois tipos de medo. Aquele medo que nos paralisa e aquele medo que nos protege. Mas qual a diferença, né? Como assim? Existe dois tipos de medo? Ontem o Senhor começou a trazer essa reflexão, meu coração, e eu lembrei de uma história, de um fato que acontecia muito na minha infância, adolescência. A gente criava gato em casa, né? A gente sempre tinha muito gato lá na minha casa. E eu lembro quando a gata, ela tinha os filhotinhos, a gente sempre colocava uma caixa, acolchoava para ficar a mãe, né, e seus filhotes até eles crescerem e já ir para outro lugar. E eu lembro que eu ficava muito observando os gatinhos, que existia aqueles que vinham, que eram mais corajosos, e tinha aqueles gatinhos que eram mais medrosos. Os corajosos, quando dava, sei lá, 5 dias, já começava a abrir o olho e ele já começava a conhecer o ambiente que ele estava. Então ele já começava a sair da casa da caixinha já para ir explorar o ambiente. E nisso ele conseguia comida, a gente já começava a colocar alguma coisa para ele comendo. E tinha aquele grupo, né, de gatos, gatinhos, filhotes, que eram muito medrosos. Então eles não conseguiam sair da caixinha se a mãe não estivesse por perto. Então a mãe deles é o que dava proteção para eles. E muitas vezes a gente até colocava um pouquinho de comida, sei lá, alguma coisa, um pão, um leite, mas eles não tinham coragem de ir até onde estava. E os outros, eles eram muito mais corajosos. E qual é a diferença deles, né? O que acontece? O que era mais corajoso, que ele se né, permitia explorar o ambiente, eles eram muito mais gordinhos. Era muito nítido a diferença dos grupos que tinham mais coragem de sair da caixa do grupo que não tinha coragem de sair da caixa. Então, o que tinha coragem, ele, né, conseguia andar muito mais rápido, eles eram mais fortes, né, eram mais fofinhos, o peso dele dava para ver nitidamente uma diferença. Mas por que eu tô contando essa história, né? O que essa história tem a ver com medo, né? Então, o Senhor começou a trazer essa lembrança, né, dessa história que aconteceu e que eu gostava de ficar observando o comportamento deles. E isso eu falo coisa de 15 anos atrás. E interessante que na nossa vida nós também somos assim, né? Muitas coisas que está ao nosso redor, pronto para nós explorar, nós ficamos com medo, nós ficamos acuados, nós sentimos só seguro dentro daquele mundo. Nós ficamos com medo de explorar o que está ao nosso redor. Então nós precisamos sempre de algo para nos garantir que nós estamos super protegidos, porque nós não nos sentimos capazes de dar um passo além, de dar um passo para descobrir que mundo novo está além da caixinha. E o Senhor começou a falar no meu coração sobre esses dois tipos de medo, né? Aquele medo que nos paralisa e aquele medo também que, de certa forma, nos é necessário para algumas situações, né? Que nos protege de algumas situações. Tipo, se eu vou atravessar a rua, eu vou ter medo, né, de não atravessar, eu vou ter que olhar para um lado, para o outro, para ver se não vem um carro. Então, esse é um medo que me protege. Eu não vou andar na rua no escuro porque eu vou ter medo de ser assaltada. Então, é um medo que também me protege. Mas eu também tenho aquele tipo de medo que nos paralisa diante de alguma situação que nós temos que tomar decisões, seja na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, na nossa vida com relacionamentos. Então, quantas decisões nós não tomamos porque nós nos paralisamos com medo, sempre pensando que fora da caixinha nada vai dar certo, sempre achando que fora da caixinha vai ter vários inimigos querendo nos atacar. E nós não acreditamos em nós mesmos e não acreditamos que Deus vai estar ali, mesmo que observando, né, nos guiando diante os novos caminhos que nós iremos percorrer. E em quantos relacionamentos também nós ficamos, né, com namoro, ficamos presos a um tipo de relacionamento muitas vezes que não está mais nos fazendo bem, mas nós ficamos presos com medo de achar que nós não vamos mais encontrar ninguém, né? Ficamos, às vezes, em relacionamentos que nos causam dor emocionalmente, mas nós ficamos tão presos achando que nós não vamos conseguir encontrar mais ninguém.
E isso começou a vir no meu coração, que muitas vezes nós limitamos a ação de Deus na nossa vida. Muitas vezes nós também colocamos Deus numa caixinha, né? Nós não conseguimos observar o que está além da situação. Então, como a gente não observa e a gente acha que Deus também tá fechado numa caixinha. Só que Deus, ele tem muitas coisas, né, para nos apresentar, novos projetos, novas oportunidades, mas nós não podemos limitar a ação de Deus dentro de uma caixinha, né? O nosso limite, o nosso medo não vai ser o limite de Deus, não vai ser o medo de Deus. Deus, ele quer nos capacitar sempre para que possamos ir além. E vários versículos da Bíblia, ele fala sobre isso, né? Sobre medo, sobre temor. E para falar nessa reflexão, em Salmo 34, versículo 4, ele fala: busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Então, quando nós buscamos o Senhor, ele troca esse espírito de medo por um espírito de ousadia, por um espírito de confiança, né? Então, quando nós buscamos verdadeiramente entregar os nossos caminhos ao Senhor, nossos projetos, né, os desafios, o Senhor vai estar ali nos livrando dos temores que vão nos cercar. E outra passagem também, encontramos em Isaías 41, versículo 10, que ele fala assim: pois não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu fortalecerei e ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Então, que versículo, né, que alimenta realmente a nossa alma e a nossa fé. Que o Senhor fala: não tenha medo, né? Não fica angustiado, não fica preocupado, que eu estarei, eu ajudarei você, né? Eu te darei forças necessárias diante das situações. Muitas vezes a gente está cansado, a gente está fadigado, a gente está ansioso. E o Senhor fala: buscai-me, né? Que eu te darei força, que eu te darei ânimo, que eu te darei possibilidades além da caixinha, além da sua caixinha. O Senhor tem 1000 possibilidades, né, para nos apresentar. Mas nós precisamos também dar um passo de confiança, né? É acreditar, não andar por fé e não por vista, né? Nós temos que andar por fé, porque muitas vezes nós queremos ver as coisas acontecer e depois ir. Mas quando nós andamos com fé, é acreditar que nós vamos andando e no caminho, no processo, as coisas vão acontecendo. Então, a minha reflexão de hoje é sobre isso, sobre medo. E o quanto nós temos que entregar o medo que nós sentimos diante de alguma situação, seja um trabalho novo, ou mesmo sair de algum trabalho com medo de não conseguir algo melhor e maior. Então a minha reflexão é sobre isso, para a gente começar a analisar de onde vêm esses medos, né? E que a gente possa buscar o Senhor e Ele possa nos conduzir, né? Para que esses fantasmas que vêm na nossa mente, querer falar que nós não vamos conseguir, que é grandioso demais, que tá bom do jeito que tá, não vá querer ir além, mas o Senhor fala: buscai-me que eu te mostrarei, né, coisas grandes, te anunciarei. Então é isso. Graça e paz a todos e que possamos buscar o Senhor para que Ele possa nos guiar diante, né, das situações e que possamos sair da nossa caixinha, tirar Deus também da caixinha, porque Deus tem, né, possibilidades para nos apresentar. Então é isso. Beijinho e até mais.